Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem, que bom estarmos novamente no seu televisor. Este é o programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata, uma igreja evangélica que prega o Evangelho de Jesus, que procura pregar o Evangelho com equilíbrio, sem se meter em confusões, em polêmicas, em agressões, em acusações. Nós queremos falar de Jesus, porque só Jesus transforma e liberta o coração de um homem e de uma família. Hoje você vai ouvir uma entrevista que vai abençoar você. Normalmente, quando eu falo aqui neste programa, eu procuro atingir aquele que ainda não teve uma experiência com Jesus, aquele que precisa crer no Senhor. Está começando o programa Louvor e Mensagem. Meus irmãos, meus amigos, eu quero convidar vocês para uma excursão à Europa em setembro de 2015. Serão 2 semanas no grande ônibus do Louvorzão, visitando os lugares importantes para a reforma protestante. Você está vendo esse telefone? Se você está interessado em ir, ligue para nós, vai ser formidável. Olá, amigos. Bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje, no nosso bate-papo, eu estou recebendo a Selma Tenuta. A Selma é bancária aposentada, mas ela tem uma bênção para contar. Superação com Cristo, encontro com Cristo e superação de uma enfermidade que para muitos seria terminal, mas que Deus tem abençoado ela e nós vamos bater um papinho sobre isso. Tudo bem, Selma? Oi, tudo bem, Claudete. Selma, o nosso papo sempre começa com a pergunta clássica, né? Como foi o encontro com Jesus da Selma? Como é que aconteceu esse encontro maravilhoso na tua vida? Eu realmente tive um encontro muito bom com Jesus, maravilhoso, sabe? Que me deu uma paz muito grande. Eu era de uma outra igreja que não era evangélica, né? E lá, nessa igreja mesmo, eu frequentando lá, eu descobri que Jesus era o único mediador entre Cristo, né? É o único mediador entre nós e Deus, né? Então, eu descobri que ele era o caminho, a verdade e a vida. E eu tenho um cunhado que é pastor e orou 15 anos, né? Por nós, para a gente entender isso. E eu consegui entender, eu e meu filho. Quer dizer, você era uma pessoa temente a Deus, você tinha interesse pelas coisas de Deus, mas muito. Você precisava conhecer Jesus. Uma paz. Eu tive um problema no trabalho. Mais expressiva, mais importante. Isso. Eu tive um problema sério no trabalho e eu me peguei muito na Bíblia, né? Li muito a Bíblia e falei assim, Senhor Jesus, eu quero essa paz que está aqui nesse livro abençoado. E eu consegui. Foi justamente esse problema no teu trabalho que te tirou a paz. Me tirou a paz. Aí eu, conheci esse Jesus maravilhoso. E depois eu tive um problema muito sério, né? Em 1999, que eu tive um problema sério nos rins, porque eu tenho lúpus, né? É um lúpus sistêmico. E esse lúpus, ele atingiu, eu tive um estresse também, né? De muito estresse, de muita preocupação, de muita cobrança, né? Devido ao nosso trabalho. E aí o lúpus veio e atingiu o meu rim. Fiz um tratamento, né? Fiquei uns 3 anos fazendo tratamento renal e graças a Deus também até hoje já tem uns 15 anos eu superei isso. Mas Selma, o lúpus não tem cura. Só Deus, né? Só Jesus. Só Jesus. Assim, vamos dizer, humanamente falando, o lúpus é uma doença seríssima, você tem crônica. Ela é controlada, né? O lúpus é uma doença controlada. Então, o que acontece? Quando chegou em 2008, né, realmente mais estresse e tal, eu tive outra crise. E nessa crise eu tive um problema no meu nervo ciático. No nervo ciático, ele atingiu os meus pés, né? Ele veio subindo e foi uma mononeurite secundária múltipla. Atingiu as pernas e os pés. Você ficou sem andar? Eu fiquei sem andar e atingiu também, né? Meus movimentos do braço e das mãos. Eu fiquei assim, com a mão fechada, alguns meses, não podia. O médico estava muito preocupado que eu não ia mais mexer esse dedo aqui,
Esse dedo ele ficou muito sem movimento, né? E graças a Deus, glória a Deus, olha, eu já estou movimentando. A mão, essa mão também que foi atingida, eu não podia, tá? Tinham que me dar banho, tinham que cuidar de mim. E você que era uma executiva, você tinha um cargo de direção eu estava trabalhando, em um banco. eu estava trabalhando, numa sexta-feira eu comecei a sentir, na segunda-feira eu ia entrar de férias. E de lá eu não podia mais voltar a trabalhar. Que coisa, foi de repente assim que se instalou? De repente, começou, os dedinhos dos pés, eles começaram a ficar dando choquinho. Nessa altura você já sabia que era lúpus? Já tinha, porque eu já tinha um diagnóstico de lúpus que eu vinha tratando. E de repente aconteceu isso. Aí o médico falou, olha, eu estou muito preocupado com o seu dedo, com o seu braço, vai ter que fazer muita fisioterapia. Atingiu também nessa mão, os dedos ficaram sem movimento. Ou seja, assustador, né, Selma? Até hoje eu tenho uma dormência, mas eu faço fisioterapia, eu faço uma hidro, eu faço uma musculação leve para poder ter movimento, para poder ter músculos, né? Para poder movimentar a mão. Agora, Selma, o que veio no teu coração em termos de fé nessa situação? Você me disse que até seu esposo te perguntou: como pode isso ter acontecido com a Selma? Se você busca a Deus, se você é uma mulher de oração, uma mãe exemplar, uma boa esposa, uma boa funcionária, não é? A gente fica pensando essas coisas assim, como é que isso pode acontecer? Essa pergunta veio ao teu coração também? Veio, né? Mas eu sempre falava assim, Senhor, eu não vou perguntar o porquê. Eu falei meu marido, eu falei para ele, realmente, eu leio muito a Bíblia, eu oro pela família toda, eu oro por tudo e por todos, mas eu nunca perguntei assim diretamente, Senhor, por que comigo? Não, eu perguntava, para quê? Para quê, Senhor? Para quê? Aí Deus foi falando, né? Para eu poder falar para as pessoas de Jesus, né? Inclusive, Claudete, quando eu tive problema, eu tomei uma medicação muito forte, né? Eu fiz imunoterapia. Aí o que aconteceu? Eu tive uma queda de sódio devido aos remédios. Meu sódio caiu muito. Aí eu peguei, fui e fiquei internada. Eu passei mal, fiquei desacordada. Meu marido me levou para o hospital. Que susto. Eu fiquei 4 dias em coma. Gente. Com a queda de sódio. Fiz vários exames, ressonância, fizeram de tudo. Achavam que eu estava com meningite. Aí, conclusão, um belo dia, aí no 4º dia eu acordei. Eu não sabia onde eu estava. Eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, cheio de equipamentos. Eu falei, meu Deus, aí eu queria falar, minha língua estava enrolada. Blá, blá. Eu falei, gente, eu tive um AVC, eu tive um derrame, eu não sabia. Aí veio a enfermeira e a senhora acordou. Eu falei, eu estou no hospital. Aí eu estou no hospital, toda com a língua toda enrolada. Ela está, o médico daqui a pouco vem conversar com a senhora. Aí ele veio, conversou comigo e falou, conversou muito comigo, falou assim, daqui a pouco você vai melhorar, porque você deu um susto muito grande na gente. Você veio para cá, eu perguntei quantos dias eu estava ali, né? Você deu um susto muito grande na gente. Aí eu peguei e falei assim, cadê minha família? Cadê meu marido? Já vai vir. Aí ele falou, eu estou muito preocupado, que eu acho que você não vai mais andar. Que notícia, hein? Muito preocupado. Eu falei, eu vou andar. O Deus que eu sirvo não vai me deixar sem andar. Eu estou muito preocupado, porque com essa queda do sódio, né, prejudicou outros órgãos. Eu falei, não tem problema nenhum. Eu vou. Quer dizer, mesmo saindo dali, isso não te abateu, né, Selma? Não me bateu. Aí ele falou assim, você vai sair daqui, você vai para o quarto, você vai falar, daqui a pouco você já está falando bem, você vai se alimentar mais, porque você está com anemia. E vamos continuar o tratamento. Eu falei, tá. Quando eu fui para o quarto, eu cheguei, pedi para minha cunhada chamar a fisioterapeuta do hospital. Eu falei, eu quero ficar em pé, eu quero ficar de pé. Aí ela, tá, vamos lá. Por que isso? Eu falei, porque o médico vai vir à noite e ele vai me encontrar andando. Eu quero que ele veja que eu estou andando. Levantei, botei meu chinelinho e andei. Graças a Deus. E dali começou um outro tipo de tratamento. Quer dizer, Selma, Deus te abençoou
mas você também eu fiz a minha parte. Fez a tua parte. Eu falei, Senhor, o Senhor está me abençoando, mas eu vou fazer a minha parte. A fé, não é? Quer tomar os remédios? A fé tem que nos impulsionar a tomar as medidas certas. A gente não pode ficar esperando cair do céu, né? E eu fiquei naquela palavra, né, de Josué, que está lá em Josué primeiro, né? Ser forte e corajoso. Eu estou contigo. Temas, é verdade. Não temas. Eu estou contigo. Aí eu sempre falava, Senhor, o Senhor está comigo. Vou ao médico, vai na minha frente. Já vai preparando lá, aquele meu tratamento todo. Foi muito duro, mas eu passei. Superei, sabe? Verdade. Com a ajuda da minha família, do meu marido, sabe? Meu marido é aquele marido. Isso, é verdade. Que me ajuda, meus filhos. Seu amigo, né? Eu sei que Parceiro. Quando você ficou enferma, a gente viu que teu marido se aproximou mais de Deus. Você viu nessa teu problema todo um mover do Espírito Santo no coração do teu esposo? Vi. Porque ele viu, né, o milagre. O poder de Deus. Porque foi um milagre, o poder de Deus. Eu tenho lá, né, as minhas dificuldades. Não posso fazer muito movimento com as mãos, tenho ainda dormência nas pernas, nos pés, mas o médico falou, você se movimentando, fisioterapia, uma hidroginástica, você vai se mantendo. Verdade. Não pode, eu tenho que fazer a minha parte. E você viu teu esposo... E meu esposo me ajudando. Se encontrar com Jesus. Comigo, Dentro desse processo, você inclusive disse que não perguntou por quê. Não perguntei o porquê. Você perguntou para quê. Para quê? Entre essas razões maravilhosas, consequências de bênção que aconteceu em função da tua enfermidade, Claudete. Uma dessas foi... o encontro do teu esposo também com Deus, com Jesus. Entender que o único mediador, né, como eu entendi, nosso único mediador entre nós e Deus é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos fortalece. Muito. Deus tem me dado muita força. Ele sabe? nos dá paz. Tudo isso chegou na tua vida até porque você tinha perdido a paz ali naquele momento, dentro do teu trabalho, né? Aquela luta toda. E incrível ter paz no meio da enfermidade. É possível, Selma? Ter paz, possível, mesmo estando doente. É possível. Deus dá aquela paz, aquela tranquilidade. Nós não podemos murmurar, né, Claudete? E a confiança. Ficar reclamando, culpando Deus. Deus não é culpado, né? Aconteceu. Então, o que eu tenho que fazer? Acompanhar, fazer a minha parte, né? Ficar com mais intimidade com Deus. Cada vitória que você tem. Isso, louvar, agradecer, né? Eu sou muito grata a Jesus Cristo. É verdade. Você é um milagre, Selma. Eu sou. Dentro desse contexto, dessa enfermidade que é tão séria e tantas pessoas, às vezes, até vêm a morrer, você realmente é um milagre de Deus. Porque Jesus fala, né? Está lá em Mateus, eu também, vinde a mim, todos vocês que estão cansados, né, e sobrecarregados. Eu peguei isso para mim. Isso, vinde eu a mim. vos aliviarei. Eu vou, Senhor, eu vos aliviarei, né? Amém. Não é? E está em Isaías também 53, né? Isaías fala, né? Ele levou as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas transgressões. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Então, muito obrigado, Selma. Essa tua palavra, ela anima a gente. Eu sei que tem muitos telespectadores que precisavam escutar esse testemunho de fé. Deus dá ânimo. Segura, se agarra com Jesus. Verdade. Obrigado, Selma, pela tua presença aqui. Obrigado pelo convite. Você está vendo um telefone aí. Ligue para nós. Temos um grupo de pessoas aqui, voluntários, para atender a sua ligação, para orar por você. Orar a Jesus, esse Jesus que escuta nossas orações, que nos capacita, nos dá força para enfrentar essas situações difíceis como a da Selma. Mas fique ligado porque o programa não terminou, você vai escutar uma mensagem abençoadora que vai estimular a sua fé em Jesus. Fique ligado. Olá pessoal, Deus abençoe sua vida. Meu nome é Davi Silveira, pastor da Igreja Missionária Evangélica Maranata, ali no Meier. E no Meier, nós estamos na Rua Adriano, número 115, com reuniões gostosas, alegres, familiares, e terei imenso prazer em te receber lá em um dos nossos dias de reunião. Apareça por lá. Hoje eu quero compartilhar com você. Eu estava lendo
a biografia de Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele foi chamado de o grande reformador. Lá pelos idos de 1517, Martinho Lutero se levanta, dando os passos iniciais. Há quem diga que John Hus começou antes, mas em seguida, 100 anos depois, no cenário religioso, aparece Martinho Lutero, 1483, 1546. Martinho Lutero, depois que ele entendeu que estava havendo uma corrupção generalizada em Roma, ele disse o seguinte, olha o que ele falou. O que o pasto é para o rebanho, o que a casa é para o homem, o que o ninho é para o passarinho e a água para o peixe, é a palavra de Deus para o ser humano. Ou seja, ele entendeu que a Bíblia, a palavra de Deus, naquele cenário complicado, naquele cenário generalizado de corrupção, ele entendeu que deveria se aproximar mais e mais e mais da Bíblia, ou seja, da palavra de Deus. Obviamente, abrindo mão de alguns conceitos e princípios que até tinha aprendido na época, agora tudo pela palavra de Deus. E Martinho Lutero, ele passa a valorizar a Bíblia, a valorizar a palavra de Deus, a valorizar os princípios na palavra de Deus, a valorizar a comunhão com Deus através da Bíblia, a valorizar a comunhão com Deus através dos ensinos pautados na Bíblia, que ele entendeu ser a palavra de Deus, depois que ele entendeu, através da leitura bíblica, que o justo viveria por sua fé. E nesses poucos minutos, eu quero falar com você sobre a importância da Bíblia, da palavra de Deus. E para começar, não vem na minha cabeça um outro texto, senão aquele que o Senhor Jesus disse. Preste atenção, Mateus, capítulo de número 7, versos 24, 25, 26 e 27. Dizem assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não desabou, pois fora construída sobre a rocha. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, sendo grande a sua ruína. O que é que o Senhor Jesus está nos ensinando? Que na vida há, basicamente, duas formas de nós construirmos os nossos sonhos, construirmos os nossos anseios, os nossos planos, os nossos desejos, a nossa vida ministerial, a nossa vida profissional, por que não dizer até mesmo a nossa vida familiar. Ou seja, nós podemos construir vida familiar, vida conjugal, vida espiritual, vida de uma forma geral, pautada sobre a rocha que se chama Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com você, em meio a uma crise que o Brasil vive hoje, de leitura bíblica, uma crise até por parte da liderança de nossas igrejas, de muitas igrejas, que não ensinam mais a Bíblia. Eles têm planos, eles têm projetos, têm planos maravilhosos, alguns dizem, inclusive, algumas revelações de última hora, porém, estamos nos afastando paulatinamente da palavra de Deus. Mas o Senhor Jesus adverte: quem ouve a palavra e não pratica, é como um homem será comparado a uma pessoa insensata que edificou a casa sobre areia. Tome cuidado, que você não construa sua vida, seus sonhos, seus projetos, seu ministério sobre areia, porque a qualquer momento a chuva vem, a qualquer momento a tempestade chega, a qualquer momento o vento forte bate na sua vida e tudo estará destruído. Mas se você construir a sua vida sobre a rocha, que se chama Jesus Cristo,
ainda que venham os ventos, ainda que venham as tempestades, ainda que a vida bata, a vida te corrija, a vida te assolape de uma forma mais violenta, se você está construindo seus planos sobre a rocha, a sua casa, seus sonhos, seus alvos, seus projetos não serão destruídos. Jeremias, através do livro de Jeremias, Deus fez uma séria advertência ao povo. Jeremias capítulo 2, versículo 13, Deus diz assim: 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram, a mim me abandonaram, fonte das águas cristalinas, e cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. Cuidado, para que você, com a sua postura, não esteja bebendo água suja. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você vê na televisão, na internet. Cuidado, para que você não esteja sendo levado ou levada a beber água suja, água rota, água imunda, água parada. Porque o Senhor Jesus, somente o Senhor Jesus, através da Bíblia, ele passa a ser fonte de água cristalina. Porque João 7, ele diz o seguinte, João capítulo 7, no último dia da festa, ou seja, o grande dia, no último dia da festa, o dia em que acontecem as melhores coisas, o último dia da festa, o Senhor Jesus foi para um alto monte e gritou alto e bom som: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Recorra a Jesus Cristo através da Bíblia. Ame a Jesus Cristo através da Bíblia. Sirva a Jesus Cristo através da Bíblia. Cuidado, observe se o lugar onde você tem frequentado e até admirado não esteja fugindo dos padrões bíblicos. A Bíblia tem a nossa regra de fé e prática. Olhe para a Bíblia, para que através da Bíblia a sua conduta moral, espiritual e ética sejam norteadas. Norteie sua vida, seu coração, sonhos, alvos e projetos, até a sua família, através da Bíblia, que é a palavra de Deus. Fique com a Bíblia, certamente Deus abençoará o seu coração. Fique com a Bíblia, certamente a sua vida será construída sobre a rocha. Construa a sua vida sobre a rocha e não sobre a areia. Construa a sua vida sobre a rocha, muito menos sobre a areia, para que você seja bem-sucedido. É o que diz Salmo de número 1, que bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Medite na Bíblia, medite na palavra de Deus. Certamente, onde você colocar as suas mãos, você vai ser bem-sucedido. Onde você colocar os seus pés, o Senhor Deus impetrará a paz sobre a sua vida. Quero fazer uma pequena oração por você. Meu Deus, que as pessoas, homens e mulheres, e famílias inteiras que nos ouvem e veem neste momento, possam respaldar, fundamentar suas vidas, sonhos, planos e projetos sobre a Bíblia, que é a palavra de Deus, construindo assim projetos, a vida espiritual, a vida sentimental, a vida profissional, sua vida ministerial, através da Bíblia, que é a palavra de Deus, tendo assim sustentação sólida para a continuidade vitoriosa em suas vidas. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero deixar para você alguns telefones, pelo menos um, o 2567-7770. Tem alguém querendo orar por você, alguém que tem uma experiência com Deus, alguém que tem conhecimento bíblico, vai lhe aconselhar e estará orando por você. Anote esse telefone, 2567-7770. Amanhã eu estarei na Rua Adriano, 115. Apareça por lá. Terei imenso prazer em receber você. Meu nome é Davi Silveira. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.
longe aqui, teu povo que compraste a alto preço. Foi tua graça que nos trouxe a ti. Amor que nos amou desde o começo. É unidade em ti que perseguimos. Atrás as lutas, divisões, carnalidade. E como tu és, nós te seguimos, andando juntos, respeitando a liberdade. E na diversidade declaramos a multiforme graça que nos dás, que forja em nossos planos o teu plano, que molda as nossas vidas e as refaz. É selo da união no teu caminho, que cumpre a nós com zelo preservar. Tomamos do teu pão e do teu vinho como prelúdio e sinal do que virá. Tomamos do teu pão e do teu vinho como prelúdio e sinal do que virá. Deus te abençoe.